Imagina você investir 10 mil dólares, ou seja, um carrinho popular. E em alguns anos, em torno ali de 12 a 13 anos, você tá com 194 milhões de dólares na conta. Acho que dá para comprar uma coleção de carros esportivos, algumas mansões, uma ilha particular, quem sabe. É essa a estratégia que eu vou mostrar hoje. Uma estratégia que lucrou esse valor nos últimos 14 anos. Porém, antes de começar essa aula, vem aqui, no primeiro link da descrição, você vai entrar aqui nesse site e você vai vir aqui, ó, Download do Wealth Lab, que vai ser a plataforma de backtest, que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui, tá bom? E daí você faz aqui, ó, Wealth Lab 8, dá um Start Free Trial, que é para você testar 15 dias gratuito. E faz aqui um login up, cria aí seu e-mail, sua senha e se cadastra aí no Wealth Lab. E depois, para você aprender a mexer no Wealth Lab, você pode vir aqui, ó, curso gratuito de Wealth Lab. Acessa aí e faz as suas aulas gratuitas de Wealth Lab para aprender a mexer no Wealth Lab. Já esse aqui, ó, Laboratórios Alquimista, daí já é para traders mais avançados, eu não recomendo, tá? Que você entre aqui, tá? Bom, hoje eu quero apresentar uma ideia, tá? Que eu tive aqui fazendo backtest e tal, e eu quero trazer aqui uma realidade realmente de quem entende sobre backtesting, estudos estatísticos e por aí vai. Tá bom? Eu tava testando uma estratégia no Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin, aproximadamente nos últimos 14 anos, nos últimos 13 anos, ele manteve médias de 102% ao ano, tá? Isso já é mais do que o suficiente, né? Se você olhar aqui Backtest Result, é 103% ao ano na realidade, tá? Com 103% ao ano, começando com 10 mil dólares, você teria transformado para 37 milhões de dólares aí em 14 anos. Não, nada mal, né? Dá para comprar vários Porsches, dá para comprar, né, bastante coisa. Só que eu estava testando uma estratégia, né, que deu 194 milhões, no caso, 194 milhões de dólares. Voltando aqui para o nosso Wealth Lab, qual é essa estratégia? É uma estratégia muito básica, tá bom? E o mercado de criptomoeda, ele tem um conceito que é o seguinte, né? Quando a gente realiza backtest, o mercado de criptomoeda é fácil. Né? Por que ele é fácil? Qualquer merda aqui funciona. É mais ou menos isso, né? Porque se você for testar essa mesma estratégia, por exemplo, em Forex, em commodities, você vai ver que não tem chance nenhuma, né? Em commodities até vai mais ou menos, mas em Forex esquece, né? Mas enfim, aqui no mercado de criptomoeda é muito simples, tá bom? Qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte, a gente vai comprar, se a média móvel curta, né, que é uma média móvel aqui exponencial, tá bom? De 2 períodos, cruzar acima da média móvel exponencial de 10 períodos, a gente compra. E o contrário é verdade, se cruzar para baixo, a gente vende. Se a média móvel curta de 2 cruzar para baixo da média móvel de 10, a gente vende. A gente fecha a nossa operação comprada e faz uma operação de venda, provavelmente no mercado futuro, tá show? Aqui eu tenho uma cotações históricas, né? Se eu não me engano, eu tenho até que corrigir essa cotação histórica aqui, mas isso não vai afetar tanto o nosso resultado, né? Já que é cotações de CFDs, né? E como é que cria essa estratégia aqui no Wealth Lab? É muito simples mesmo. Você vem aqui, ó, nova estratégia, tá? New estratégia. Você vem aqui, ó, Build Block Estratégias. Você está pensando, nossa, que complexo, vou ter que programar. Não, em alguns segundos aqui a gente vai programar esse negócio aqui junto, tá bom? Como é que você vai fazer? Você pode vir aqui, ó, indicadores, né? Então, aqui em cima tem algumas abas, né? Tem 5 abas, você vem aqui nessa aqui, indicadores, e você pesquisa aqui, ó. Em filtro, você coloca EMA, tá bom? Eu coloquei EM, tá? E já apareceu aqui, ó, EMA, aqui na aba Indicators, tá show? Eu vou puxar aqui, ó, para Buy T Marketing. O que é Buy T Marketing? Buy T Marketing é comprar a mercado, né? Ou seja, se as condições da nossa estratégia for atendidas, a gente vai comprar a mercado. Você puxa aqui para cima, solta, e a gente vai usar essa daqui, ó, indicador comparar com outro indicador, tá? É praticamente isso. E daí aqui tem já uma EMA, eu só vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui embaixo, né? Vamos lá, colar aqui. E como é que cria, né, para a gente comprar? Aqui você coloca o período da média móvel, no caso a gente colocou ali, se não me engano, de 3 períodos, tá? Eu não vou criar do zero aqui, porque eu já tenho criado ali, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas seria aqui, nesse caso, a EMA de 3 períodos, cruzaria aqui, ó, acima, tá? Acima da média móvel de 20 períodos. Aí, nesse caso, a gente vai fazer uma compra a mercado, entendeu? É praticamente isso. Para a gente vender essa operação comprada, a gente vai só mudar aqui, ó, cruzar abaixo, tá bom? Ou seja, a média móvel de 3, cruzar abaixo da média móvel de 20, a gente vende a operação comprada. E como é que faz uma operação vendida, né? Ou seja, literalmente fazer uma venda, né, no mercado. Nesse caso, a gente teria que vir aqui, ó, no Build Block, tá vendo? Tem essas caixinhas aqui, ó, em vermelho. A gente iria vir aí, tá show? E daí, pra gente fazer a operação vendida, aí a gente tem que subir aqui em cima, né, nas entradas, né? Então tem Entry aqui, entradas. A gente vai colocar Short AT Marketing, né? É bem simples. E pra gente fechar a nossa operação, né, que a gente tá fazendo vendido, é Cover, né, AT Marketing, tá show? E tem outras aqui, né? Então pode ser uma operação limitada, tá?
com limite, né, de stop loss, que no caso seria ordens pendentes, né? Mas não vou fazer isso aqui nessa estratégia aqui hoje, tá show? E daí é só você dar um Ctrl, né, e copiar aqui para baixo, né? Então seria essa regra aqui e seria essa regra aqui, tá bom? Porque seria essa a regra de buy até marketing, seria para fechar a operação. Ou seja, a gente puxou aqui para baixo para fechar a operação. Porque a gente está querendo fazer uma venda, né, quando essas condições são contrárias, tá bom? Se você rodar esse backtest, você vai acabar vendo aí o resultado. Eu já programei aqui, ó, né, no caso programei entre aspas, a gente em alguns segundos a gente já fez essas regras, tá bom? Então essa regra aí, dá uma checada se está tudo certo. E no caso, naquela hora eu coloquei média móvel de 3 com a média móvel de 20. Você só muda para média móvel de 2 com a média móvel de 10, tá bom? É bem simples, praticamente essa é a estratégia. Vamos lá, muito lucro anual. Tem um lucro anual, né, o APR aqui, né, que é a média de lucro anual, é absurdo, né? 135% ao ano. Isso aqui, para quem entende de mercado financeiro, sabe que é extremamente bizarro, tá? Para não falar outra coisa, é bizarro. Mas não é tão bizarro se levar em consideração que o próprio Bitcoin aqui teve 103% ao ano. Quando a gente vem aqui, ó, Equity Curve, a gente tem que vir em Equity Curve, a gente consegue ver o absurdo aqui, que é essa curva de capital. A gente chegou a ter lá, ó, quase 200, né? Praticamente 250 milhões de dólares. Isso começando com 10 mil dólares, hein? Então, assim, é bizarro, né? Isso aqui em 10 anos, né? Claro, a nossa estratégia começou a perder, né? Porque o Bitcoin também começou a cair. Inclusive, para a gente enxergar essa área aqui, ó, que tá vendo tá esmagada, a gente tem que colocar log escala, né? Que é a escala logarítmica, a gente consegue enxergar a nossa estratégia versus, né, a performance, a curva de capital da nossa estratégia versus o Bitcoin, que é a linha aqui... que é praticamente a nossa linha branca, tá bom? E a gente percebe o quê? A estratégia no bear market, aqui no primeiro bear market, ficou consolidada, não perdeu tanto, enquanto que o Bitcoin tomou um pau muito grande. No segundo bear market, perdeu bastante, enquanto nossa estratégia não perdeu tanto. E agora no terceiro bear market que a gente está tendo aqui no Bitcoin, a nossa estratégia também ela está perdendo, mas está perdendo bastante pouco. Ou seja, a gente está tendo prejuízos até que controlados. Claro que é uma estratégia bem simples, dá para desenvolver estratégias mais complexas, tá bom? Existem estratégias mais complexas, mas é para que você entenda um pouquinho do poder que é você saber fazer um backtest bem feito. Isso, né, com só, né, entre aspas, só, né? Ou seja, 135% ao ano, isso aqui é muito, muito dinheiro. Só que outro detalhe que a gente pode observar aqui é o seguinte, beleza, agora você viu a estratégia e daí você pensa, isso daqui é real? Será que a gente consegue manter um APR tão alto assim com risco baixo? A realidade não é tão boa assim, né? A gente, para conseguir APR desse nível, teria que assumir riscos gigantescos. A gente pode olhar, por exemplo, o máximo drawdown percentual está em 93%. Esse máximo drawdown, ele é baseado aqui calculado baseado no preço de fechamento, ou seja, todo dia se o preço fechou, ele vai calcular ali uma curva de equity, no caso será essa curva aqui verde, e ele vai olhar. E se você olhar bem aqui, ó, nesse período, você vê que teve uma grande queda. Isso daqui é um outro detalhe que eu vou fazer em um vídeo futuro. Inclusive vou usar esse exemplo aqui para fazer em um vídeo futuro, que é erro no banco de dados. Se você olhar o gráfico nesse período, você vai ver que tem um candle lá embaixo que fez a gente tomar esse grande prejuízo, né? Isso aqui a gente chama de erro de dados. Vai aparecer em um vídeo futuro, tá bom? Mas o drawdown seria menor nesse caso aqui. Se você olhar, por exemplo, aqui a equity curve, você vê que o drawdown vai girar em torno de 80%. Não seria um drawdown de 100 e poucos por cento, como está aqui de 93% no caso, né? E o benchmark também não seria 95% do drawdown. É só porque tem esse erro de dados. E inclusive vou usar esse banco de dados para fazer um vídeo futuro específico sobre banco de dados e como a gente tem que trabalhar muito bem em um banco de dados, tá show? Mas mesmo assim, essa estratégia, ela para Bitcoin se demonstrou ser promissora. Aí agora você deve estar pensando, ok, eu vou começar a operar essa estratégia alavancada e vou ganhar muito dinheiro. Não, não é assim que funciona, tá bom? Ainda existem muitas outras coisas, muitas outras análises que tem que ser feitas, mas eu te trouxe uma ideia. Que tal você começar a testar estratégias de tendência aqui no Bitcoin em outras criptomoedas? Então baixa o Wealth Lab e começa a testar estratégias de tendências, estratégias que buscam capturar esses movimentos que o Bitcoin tem, porque o Bitcoin ele tem esses movimentos explosivos que a gente consegue capturar com estratégias ali de tendências e vai fazendo um backtest adequado. No nosso curso, que eu vou deixar aqui embaixo, né, de como você usar o Wealth Lab, lá eu ensino como você consegue banco de dados de qualidade. Inclusive é uma coisa que eu comento lá nessa aula gratuita. Então, além de você acessar, baixar o Wealth Lab, assista também a nossa aula gratuita, tá show? E testa essa e outras estratégias aí que você pensar. E tá aparecendo aí mais 2 vídeos, meu. Por que você não continua assistindo?
né? Continua assistindo. Aqui a gente leva o mercado financeiro a sério, ok?